Ciências. Muito obrigado por organizar esse programa e tenho muito para falar que não será surpresa para muitos de vocês e a cadeia. Nós é que agradecemos a Tia Deva pelo seu tempo. Sei que o senhor está bem ocupado com as escritas, né, com os livros, e esse tema é muito importante, muito legal. Eu Antes do acho senhor assim. começar, só queria mostrar o pessoal aqui, Krishna Oeste, Porto Oi, Alegre. pessoal. Radha Shakti está aqui com a gente também. Radha Shakti, Hare Krishna. minha jornalista favorita. Tem E muito tem, para. Sim, sim. e tem mais a Sângela, o Fábio, a Adri, o Rai. O Bramachi também está aí. Oi, Brahmarshi. Hare Krishna. Logo depois desse programa, eu vou mandar os ensaios para as duas faculdades. Obrigado. Sumiu. Peraí, tia. Eu não sei por que acontece isso às vezes. Ei, Nandinha, Lila, nativa do Brasil. Então eu vou começar agora. Krishna Bharya sumiu. Acho que ela tem Não, tô aqui, esse, tia Dedê, ver a câmera que não. esse poder de yoga de sumir, né? É, já estou uma yogini. Voltou. É, pronto, Então eu quero começar explicando o que eu não vou falar sobre. tá bem. Pronto? Não vou falar sobre Jesus, que é chamado Cristo por seus seguidores, isso é outro tópico. E também não vou falar sobre as muitas boas almas que eram cristãos e almas muito sinceras e muito devotadas a Deus. Não estou falando desses dois tópicos. Eu quero, eu quero falar sobre os problemas seríssimos, problemas filosóficos, problemas éticos, ah, problemas políticos que surgiram de uma interpretação que eu acho não muito feliz da pessoa de Jesus, de Nazaré. Então, primeiro eu quero tocar nisso e explicar. Eu acho que, em alguns sentidos, essas interpretações foram catastróficas na história ocidental e talvez de outros lugares. Outra vez, não estou falando de Jesus e não estou falando dos verdadeiros santos, e acho que já teve muitos que seguiam Jesus, pessoas de muita devoção. Não estou falando disso. Então eu vou começar. E se você não concorda, por favor, não me processe. E tem um bom advogado lá no Brasil para Dilma. Então, tudo bem. Eu vou começar. Um, um, os problemas, por exemplo, o fato que, segundo o Novo Testamento, e o livro dos Atos dos Apóstolos, que o próprio Novo Testamento diz que todos os seguidores diretos de Jesus que viviam com ele eram analfabetos. E isso foi o problema de historiografia, porque demorou um tempo até ter seguidores alfabetizados que podiam escrever. Então, quando começaram a escrever, por exemplo, os evangelhos, já muitos
anos tinham passado e tem muitos problemas, vamos dizer, historiográficos, que explica porque os quatro evangelhos muitas vezes discordam entre eles. Mas, além disso, isso é um problema que os eruditos no mundo inteiro, acadêmicos, já por 200 anos, são muito conscientes disso. Então, são coisas típicas que você aprende em qualquer curso sobre os primeiros tempos de Jesus e seus seguidores. Em qualquer universidade séria, respeitável, você vai aprender tudo sobre essas coisas. Não estou falando nada que é a minha opinião. Isso é típico de qualquer curso respeitável da religião de Jesus nos primeiros anos. Agora, eu quero me focar em outras coisas que, ah, bom, eu gostaria de falar da Trindade. O país, não o país, Trindade, mas a doutrina. Tá na lista aqui, Tia Deva, essa pergunta. Sim, sim. Ah, a filosofia ou a teologia que se estabeleceu como a doutrina da igreja é uma doutrina que não pode ser verificada na vida de Jesus. Então, o que estamos criticando filosoficamente é uma coisa que não podemos atribuir com provas claras a Jesus mesmo. Agora, o problema principal da doutrina da Trindade é que muitos filósofos, até muitos teólogos cristãos, desde o início, desde quando essa doutrina começou a ser promulgada, muitos cristãos, muitos obispos da igreja, e depois deles, muitos teólogos de várias religiões, muitos filósofos famosos como Voltaire e outros falaram o que eu acho que é verdade, que essa doutrina não é monoteísta, é politeísta. Isso é um problema. Pessoalmente, eu sou monoteísta. O problema é que qual é o nome? Augustino escreveu vários livros defendendo essa doutrina que foi oficializada no Conselho de Nicéia. O problema é que, primeiro, que essa doutrina não é que Deus aparece como o Pai, aparece como o Filho, aparece como o Espírito Santo. Isso não é a doutrina. A doutrina é que as três pessoas, Deus, o Filho e o Espírito Santo, são pessoas diferentes. Isso foi articulado por Agostinho na sua defesa da doutrina. Ele estava defendendo, mas ele disse que o Pai não é o Filho não é o o Espírito Santo não é o Pai, e etc. Então, tem três pessoas. Então, quando estamos falando de Deus mesmo, é um comitê. Estamos falando de um comitê divino. Um comitê de três pessoas diferentes que, como grupo, são Deus. Então, eu acho que para mim é um problema seríssimo. Não só para mim. Eu pesquisei também que não queria. É isso que a gente aprende, né? Quando você faz doutorado, você aprende mais que nada metodologia. Então, antes de falar coisas para vocês que não são verdadeiras, eu achava que já sabia, mas eu pesquisei de novo para confirmar. E é isso mesmo. Então, eu acho que isso é uma forma de politeísmo. Inclusive, tem um grupo que batalhava contra isso, insistia que Deus é um e por isso decidiram chamar-se como chama? Unitarians,
unitarianos, algo assim. Então, isso é um ponto que eu acho, e obviamente Jesus não ensinava politeísmo. Então, isso é um problema muito sério que eu tenho. Cada vez que vejo sempre, né, na rua uma igreja que diz Igreja da Trindade, tenho problemas. Outra coisa, eu acho que talvez vou pular nisso, que eu acho que o cristianismo, outra vez, não estou falando nem de Jesus, nem dos verdadeiros santos cristãos, mas a igreja cristã introduziu no mundo ocidental Fez o próprio. totalita- Essa, né? totalitarismo. Isso é português, totalitarismo? Porque eu vou ler outra vez, eu sabia, mas pesquisei só para confirmar. Eu vou ler algumas coisas das minhas pesquisas para que vocês entendam. Ah, primeiro que totalitarismo, obviamente da palavra total, indica que um governo ah, alega ter o poder não só de controlar comportamento, mas de controlar estados mentais. Isso é o total de totalitarismo, que o governo insiste que tem direito a controlar não só o que você faz, mas o que você pensa. E essa ideia de controle de pensamentos veio da igreja. É muito interessante, veio num sentido natural, não necessariamente desejável, mas natural, porque se examinamos o relacionamento entre uma igreja e o Estado, o governo, algo novo começou com o domínio do cristianismo em Ocidente, em Roma, e com Constantino. A mudança dramática e, para mim, catastrófica foi que, pela primeira vez na história ocidental, mais ou menos, pelo menos no grau do problema, o governo insistia que tinha direito a governar as mentes das pessoas. E temos que falar uma palavra sobre religião greco-romana, religião dos. Cadê isso? Ah, um momentinho. Ah, os pagãos, né? Como se diz, buzina se você gosta de pagãos. Então, obviamente, os romanos tinham uma religião, que era a religião do Estado. Mas os deveres dentro dessa religião que os romanos impuseram em todo o mundo eram deveres não teológicos, quer dizer, os romanos realmente não queriam saber o que você pensava, nem queriam saber o que era sua filosofia, com tal que eles não viam, que não viam sua teologia ou sua filosofia que algo que ameaçava o Estado, o governo. Então, a teologia que você tinha não era subversiva, simplesmente você tinha esse Deus ou aquela deusa e fazia não sei qual assim cerimônia, tudo bem, eles não queriam saber.
E o dever que eles impunham, o dever de dar honra às divinidades do Estado, era uma coisa que não tinha nada a ver com filosofia. Era como, por exemplo, ficar em pé quando tocam o hino nacional num jogo de futebol, algo assim. Era simplesmente uma coisa de não, digamos, não pisar na bandeira do país. Não tinha nada a ver com filosofia, nada a ver com teologia. Era simplesmente mostrar respeito para os símbolos do Estado e mais nada. Então, a ideia de que, mas quando Constantino adotou o cristianismo como religião do Estado, pela primeira vez na história ocidental, houve uma, não só assim um dever quase insignificante de só dar um respeito bem superficial, como para a bandeira, para Júpiter ou algo assim, que ninguém queria saber o que era sua religião séria. Mas você tinha que. Era um crime com pena de morte simplesmente ter uma filosofia errada. Mesmo que essa filosofia não fosse subversiva, mesmo que não fosse assim contra o Estado, porque o Estado começou a pensar, porque o Império Romano tinha problemas assim de controle, então decidiram que se impomos uma teologia, todo mundo, ninguém é permitido por lei ter outra ideia na cabeça, isso é muito bom para ter mais controle. E, obviamente, isso foi instigado, isso foi sugerido para o imperador pelos cristãos. E aí é importante entender que sempre se fala como se diz, repressão violenta dos cristãos pelos romanos. Mas o que os historiadores explicam é que a repressão dos cristãos, ou violência contra cristãos, primeiro, que só acontecia numa cidade. E tinha milhares de cidades no Império Romano. E numa cidade só, que era Roma, e também foi de vez em quando. Não era sempre, e estava numa cidade, enquanto que quando os cristãos tomaram poder, começaram a cometer violência contra os não cristãos, sempre e em toda parte. Então, a imagem de que é verdade que os romanos, de vez em quando, um imperador, que eu vou parar com isso, foi esporádico e numa cidade. E a repressão violenta dos cristãos contra as outras pessoas era constante em toda parte do império. E, por exemplo, mesmo no medieval, temos uma figura como vocês dizem, em inglês dizem Charlemagne, Carlo Magno. Carlo Magno, primeiro imperador ah, do Império Romano, Santo Império Romano. E que ele, por exemplo, tem uma coisa muito famosa com os saxones, vocês dizem em português? Saxones, que ele queria unir o império, e Facções? ele. Saxões? Isso? É. Então, deu para eles duas opções. Ou eles, não só de abraçar a religião cristã, mas ele tinha que abraçar o tipo específico do cristianismo, porque tinha vários. Ele tinha que adotar explicitamente e detalhadamente todas as ideias do imperador, e outra opção era morte, e uma morte um pouco desagradável. Então, isso foi algo novo no mundo ocidental. Isso foi algo novo. Para dar um exemplo, como era antes, vamos ver a atitude de Platão, o grande filósofo,
Platão em relação a Homero, o Ilíada e Odisseia. Então, as obras de Homero não era exatamente como a Bíblia, mas era a explicação de divindade mais importante na cultura grega. E na República de Homero, ele disse que Homero está furado, que Homero está explicando em forma muito ruim os deuses e que as obras de Homero não devem ser ensinadas em escolas gregas. E Homero era a parte mais importante da pedagogia grega. Então, ele foi castigado? Não. Homero podia falar isso publicamente e as pessoas talvez discordavam, mas isso não era ilegal. Então, esse é o primeiro ponto que o totalitarismo veio ao mundo ocidental. E, obviamente, como Hegel, o filósofo Hegel explica, e Galileu com seus estudos do pêndulo, e também o grande científico Newton, que disse que cada força no universo gera uma força igual e oposta, a terceira regra de moção de Newton. Então, esse totalitarismo religioso finalmente produziu um totalitarismo ateu, igualmente violento, na forma do marxismo, que os marxistas mataram mínimo de 10 vezes, talvez. 5 a 10 vezes mais pessoas que Hitler. E ainda assim é completamente respeitável em universidades absurdas promover o marxismo, que foi a fonte mais pesada na história da humanidade de genocídio. Mas eles não explicam isso nas faculdades. Você tem que ir para um PUC, né? Então, eu não vou entrar em toda a história. Eu poderia entrar e dar muitos detalhes, inclusive explicar como isso desenvolveu-se através de séculos e tudo. Tem toda uma história, mas a versão curta é simplesmente que introduziu-se o totalitarismo, o controle da mente, uma violência inimaginável. Um grau de crueldade, um grau de violência que, se você estuda os detalhes da história, é muito provável que fosse bem pior do que você imagina. Então, Fechou. para mim, isso é problemático. E de fazer isso tudo em nome do príncipe da paz, é, vamos dizer, irônico. Agora, outro ponto. Eu acho que, bom, tem uma palavra filosófica bem conhecida que é teodiceia. Teodiceia. Ah, Deus é Deus, né? Do grego, Deus, Deus. E dike em grego antigo significa justiça. Então, teodiceia é o debate perene sobre se é possível, se é logicamente possível que haja um Deus justo. E o argumento típico, bom, não só típico, quase sempre, que se dá é o problema do mal. E o argumento, e o que eu quero dizer que, não, outra vez, não estou falando de Jesus, não estou falando de santos cristãos. Estou falando de uma teologia que eu acho não só problemática, mas uma fonte de alguns dos piores problemas na história ocidental. Então, se você prega, e se você prega, como todos os padres da igreja insistiram,
que você só tem uma vida, que você só tem uma vida, e quer dizer, pressão máxima, só uma vida para decidir. Então, o problema é que, filosoficamente falando, é muito difícil explicar o sofrimento que vemos no mundo. E vemos pessoas que, se queremos falar só de uma vida, tem muita gente que só tem uma vida, que são inocentes e, sob o olhar de Deus, estão sofrendo, morrendo em forma horrível que nem queremos pensar, porque vamos todos ficar enjoados. Então, sem karma, sem o conhecimento que Platão também pregava, quer dizer, bom, sem compreender karma, filosoficamente não é possível responder ao argumento principal dos ateus. Filosoficamente, não é possível responder em forma satisfatória. Agora, por isso surgiu, assim, com o Renascimento, eu acho que realmente a pessoa que, num sentido, ajudou muito a lançar o renascimento da cultura greco-romana foi o Aquino, Tomás Aquino, porque ele basicamente, como sempre dizem, bautizou Aristóteles. Mas um, por isso surgiu no mundo cristão, quando a Europa avançava e saía do oscurantismo, uma teologia chamada fideísmo, da palavra fide, fé. Fideísmo que disse que seres humanos frequentemente têm orgulho da sua intelectualidade. Então, Deus, para fazer os seres humanos mais humildes, a propósito, deu uma revelação irracional. Uma revelação que, inclusive, Pascal, um dos grandes intelectuais dos anos 1600, ele, no final da sua vida, um gênio de matemática, de ciência, de filosofia. Então, ele decidiu se retirar como se diz, monasteiro, porque ele entendeu que, bom, estou lidando com uma teologia um pouco irracional, mas prefiro salvar minha alma e vou preocupar-me depois com a lógica. Mas, então, se você compara o fideísmo com outra filosofia pagã, uma filosofia que foi muito popular por 600 anos e que inspirou todos os fundadores da revolução científica que transformou o mundo. Isso é a filosofia estoica. A filosofia estoica era exatamente o oposto, o contrário do fideísmo. Eles, os estoicos, diziam que, em um sentido, a essência de Deus é o raciocínio. O raciocínio. Que Deus é o ser infinitamente inteligente, racional, e obviamente tem diferentes formas do estoicismo, porque era popular por 600 anos. Mas, então, a palavra. Então, uma vez que um ser completamente racional cria o universo, raciocínio, lógica, está embutido na criação e embutida em nós. Nós temos dentro de nós esse raciocínio divino. E também existe na criação, natureza, assim que o raciocínio dentro de nós se conecta com o raciocínio na criação material, e assim fica possível ter ciência. A palavra que os estoicos, e tudo isso vem da mente de Deus,
A palavra que os estoicos deram para esse raciocínio que penetra o universo é logos. E, obviamente, disso temos a palavra lógico, ou lógica. E por isso, todas as matérias científicas são o logos de alguma coisa, como geologia, o logos da Terra, ou fisiologia, o logos do corpo físico, né? E etc. Ah, só um detalhe engraçado, que os cientistas são muito frustrados porque seus inimigos pegaram a palavra para o universo, astrologia. Até hoje estão frustrados por isso, que eles tinham que ficar com a palavra astronomia, mas a palavra com logos perderam para os malucos que acreditam na astrologia. Mas, então, essa ideia de logos, e por isso, por exemplo, para mostrar quão influente era, ah, talvez 70 anos depois de Jesus, 70 anos depois, um cidadão que era seguidor de Jesus queria escrever um livro e queria que seu livro atraísse aos intelectuais, às pessoas inteligentes, né? Então ele começou seu livro dizendo que no começo houve o logos, que é traduzido como verbo, não sei como. Mas o que ele disse literalmente no grego do Novo Testamento é: no início houve o logos. Então, só para mostrar o grau de influência disso. E essa ideia de logos inspirou os fundadores da Revolução Científica na Europa, que transformou completamente o mundo e que também resultou no fato que nós podemos nos comunicar agora. Então, bom, então nesse sentido, a ciência, a revolução científica, direitos humanos, que isso? Então, direitos humanos e igualdade, liberdade, ah, isso surgiu no mundo ocidental cada vez mais secular. Então, quando é necessário para poder liberar a inteligência humana, rechaçar uma tradição religiosa, tem algo errado. Mas então eu vou passar para Então, sobre a teodicia, isso não é um problema para nós. Então, quando você não pode explicar em forma racional a realidade do mundo em que vivemos, isso é muito problemático. Isso, e porque se a verdade divina não é racional, como você pode criticar terroristas? Porque eles podem dizer que eu sou fideísta. E talvez para uma pessoa infiel pareça contraditório matar crianças e outras pessoas inocentes, mas o fato é que seu raciocínio humano não alcança-se a realidade de Deus, que é exatamente o que dizem. Então, somos muito afortunados que na consciência de Krishna temos uma filosofia que desde o início era racional e considerava importante explicar em forma racional o que está acontecendo. Então, talvez vou tocar mais alguns pontos, mas vocês podem fazer perguntas, dar doações. Ahm, sim. Outra coisa muito importante, que talvez uma dos exemplos mais flagrantes em que, depois das décadas, os assim chamados seguidores de Jesus
em forma muito fundamental, mudaram seus ensinamentos. Isso é a, a explicação de como você será salvo, como você escapa da fúria de Deus e como você fica. O que você pode fazer para que você seja aceito por Deus e abençoado? E eu acho que temos um exemplo muito claro, muito óbvio do que Jesus realmente ensinava. Isso é o famoso exemplo em que Jesus falou que quando o filho do homem é um termo muito carregado do Velho Testamento, que significa o representante de Deus que desce a este mundo para mais ou menos anunciar e começar os eventos apocalípticos. Que o Apocalipse, que também do sânscrito, bom, não vou entrar em todos os detalhes, mas ah, a ideia é que assim como vocês dizem de reiniciar um computer, entende? Que reboot, que Deus vai reiniciar a Terra. Que os seres humanos são terríveis, não estão ouvindo, não estão obedecendo, então Deus vai simplesmente reiniciar a história humana. E temos muita evidência que Jesus mesmo, pelo menos como é retratado no Novo Testamento, e certamente Paulo, e certamente no livro de Revelações, é uma filosofia apocalíptica, como se diz, com esteroides. E assim, então, como é que você, então, a pergunta para a primeira comunidade, a pergunta, como você pode ser salvo? Que o mundo está ruim, vai ficar muito pior, Deus está zangado, ele vai arrasar com assim as pessoas absurdas que agora habitam a Terra e como você pode se salvar. E não vou entrar agora nas profecias que não aconteceram, mas como você pode se salvar? Então Jesus deu uma explicação que é bem razoável, até nós aceitamos sem nenhum problema. Jesus deu exemplo famoso, está no Novo Testamento, que quando o Filho do Homem, que é o representante de Deus para começar o evento apocalíptico, quando o Filho do Homem chega, ele vai dividir todos os seres humanos em dois grupos, que são os cordeiros e cabras. E, obviamente, nessa cultura do Meio Oriente, os cordeiros eram mais valiosos e mais apreciados. Cabras, para quem não tinha dinheiro para cordeiros. Então, ele vai dividir. Então, os cordeiros vão para o céu e as cabras vão para o inferno. E quando os dois grupos perguntam, mas por quê? Ah, porque vamos para o céu, os que são declarados cordeiros. E o Filho do Homem vai dizer porque, mas quando eu estava com fome, você me deu a comer, quando estava com sede, você me deu a beber, etc. E eles dirão para esse representante de Deus, mas gente nunca conheceu você antes. Aí o Filho do Homem vai dizer, o que você fez para com os mais caídos, você fez para mim. E o que você. E no caso dos cordeiros, trataram exatamente como Jesus falou, Jesus citando o Velho Testamento, que trata os outros como a si mesmo. Não sei como diz em português, ao próximo. Então, e para os que vão para o inferno, porque quando eu estava com sede, você não me deu a beber.
Quando estava com fome, você não me deu a comer, não me tratou bem, e o que você fez com os mais baixos, os mais humildes, você fez comigo. Então, o ponto teológico relevante aqui é que o critério, a qualificação para ser salvo é ético. Você tem que se comportar numa forma moral, uma forma ética. Agora, isso é um ponto. Nada a ver com se você acredita que alguém morreu por. Não tem nada a ver com isso. Você simplesmente tem que se comportar em forma com compaixão. Isso é a qualificação. E para explicar isso de outra maneira, outro desvio. No caso, na história super famosa que uma mulher, que em português seria adúltera, né? Uma adúltera e que o povão queria jogar pedras e acabar com ela. E Jesus disse: quem está sem pecado, joga a primeira pedra. História muito famosa. Agora, o que Jesus disse para ela? Ele não pediu assim das pessoas, algum tem uma faquinha aí e vou me cortar, que pessoa meu sangue vai salvar. Não, ele disse que pare com essa bobagem, comporte-se bem e você está perdoado. Perdão é muito diferente da expiação. Isso é o ponto. O que Paulo, não vou falar muito de Paulo, mas o que Paulo pregava e o que virou doutrina da igreja é que você é salvado por expiação. Você tem que pagar o resgate. Ransom in English. Que você não é salvo por perdão. Você tem que pagar, tem um preço. Perdão é livre. Tudo bem, você agiu mal. Agora tem que agir bem e eu perdoo. Jesus pregava perdão. Seus assim chamados seguidores pregavam expiação, que é bem diferente. Então, foi uma nova filosofia que eles criaram. Ah, bom, já expliquei muitas coisas. Eu posso falar sobre agora a consciência de Krishna, que eu estou vendendo aqui, e com hoje estou oferecendo atacadão, né? Que compra três para você e seus filhos e vamos tirar 30%. Mas, então, o que Krishna oferece é perdão. O que Jesus ofereceu é perdão. Não assim, paga o resgate. Imagine, só para o último ponto. Vamos ser sérios aqui. Imagine, hoje você lê num periódico, Folha de São Paulo, Globo, o que for. Você lê que um homem no Brasil que tinha muitos filhos e os filhos, como é muito comum, não eram muito obedientes, porque na cultura meio oriental em que Jesus apareceu, o pai, na cultura romana, o pai tinha o poder de vida ou morte sobre os filhos. Matar os filhos não era crime. E encontramos a mesma coisa na Escandinávia, na canção dos Volsungs, é como a Ilíada de Escandinávia. E pai ou mãe em Escandinávia tinha direito de matar os filhos. Obviamente, essa cultura não é muito avançada,
Mas isso foi a cultura na qual os seguidores de Jesus inventaram uma filosofia que uma vez que vocês se comportam mal, Deus não só pode, mas deve te matar. Porque é isso que qualquer pai faz, né? Qualquer pai respeitável mata um filho desobediente, né? Obviamente. Então, dentro dessa cultura um pouco problemática, vamos dizer, para os primeiros seguidores de Jesus, parecia completamente lógico que se nós. Quer dizer, não que você é uma pessoa terrível, um diabo, simplesmente você é um cidadão normal que não é muito santo. Então, a ideia de que o pai mata um filho desobediente soava como, é, óbvio, claro, claro que sim, que um pai mata um filho, não assim um filho horrível, mas simplesmente que não obedecia tudo que o pai falou. Mesmo que seja um filho que ama o pai, não sei o quê, mas ainda assim merece ser assassinado pelo pai porque não foi perfeitamente obediente. Sem esse conceito cultural um pouco monstruoso, o argumento de Paulo e os outros não faz sentido. Porque o argumento basicamente é que Deus deve matar todos nós. Porque ninguém entre nós é perfeitamente puro. Prabhupada dizia: se você não é muito puro, cante mais Hare Krishna. Essa cultura dos primeiros cristãos era: você não é completamente puro, seu pai deve te matar. Então, mas Deus tanto amou o mundo que, em vez de matar vocês, decidiu matar o único bom filho. Agora, para colocar isso em contexto, imagine. Claro que vocês são devotos assim, nunca leem os jornais, né? Então, imagine, você lê no jornal que um pai tinha, vamos dizer, 12 filhos, que não eram terríveis, mas não queriam obedecer sempre ao pai. Então o pai matou eles. Não, matou 11, porque o filho número 12 obedecia ao pai. Então o pai disse: eu tenho que matar. Frente a essa desobediência, eu preciso matar. Então, mas eu tanto amo os meus filhos, em vez de matar os 11, eu tenho um bom filho, vou matar ele. Agora, quem diria o governo brasileiro? Quem diria qualquer cidadão normal lendo isso no jornal? Pensaria que esse pai é maluco, horrível, é um demônio. Então, dizer que Deus mata todo mundo que não é 100% obediente, mas para não matar, mata o bom filho. Porque alguém tem que pagar o resgate. Inclusive, vocês conhecem esse filme que foi popular muitos anos atrás de C.S. Lewis? Como se chama? What are the names of those movies? You know, like the wardrobe, something in the wardrobe. Vocês lembram o nome desse filme? Foi muito popular. É baseado em teologia cristã, mas Crônicas de Nárnia, Tirada? Crônicas de Nárnia? sim, Crônicas de Nárnia, Do wardrobe, do armário, só podia ser. do armário. É. Então tem uma cena. Sim, Tem uma, mas... em Nárnia, na primeira Nárnia, tem uma cena que achei muito importante porque mostra a teologia. Que como se chama? Não lembro o nome. Esse rapaz, esse era um jovem, que ficou confuso e foi com a Rainha Branca.
né? Temos que lembrar que estamos falando de um adolescente, jovem, talvez com 13, 14 anos, separado dos seus pais, num mundo estranho. Imagine, vocês que têm filhos, um filho de 12, 13 anos, que de repente abandonado no mundo, longe dos pais, longe de tudo, e uma rainha vem, chega e diz: Ah, vem comigo e vou te ajudar. E vai. Isso é pecado? Isso é comportamento humano normal. Porém, mesmo que fizesse isso sem entender nada, uma criança é condenado à morte. Ou deve ser condenado à morte. Então, o leão, que é Jesus, né? O leão, que é Jesus, quando, quando ele diz para esse jovem: Tudo bem, eu vou ajudar você. E aí chega a rainha branca, que é o diabo. Obviamente, é mulher, né, que é o diabo. Mas, então chega, comentário, né? Então chega a rainha branca e o que ela diz para o leão Jesus? Por lei, eu tenho direito para levar essa alma. E o que responde o leão? Ah, você tem razão. Aí a rainha, que é o diabo, e Jesus entram numa barraca e negociam. E o leão diz: Tudo bem, você pode me matar, mas solta esse jovem. O que eu achei muito interessante aqui, filosoficamente, é que o leão, que é Jesus, aceitou a lógica que existe uma lei em cima de Deus. Eu achei isso muito problemático. Inclusive, você lembra a adúltera? O que disse Jesus para aquela adúltera? Pelo poder que eu tenho, perdoa os seus pecados, mas não faça mais bobagens e vá embora. Então, Jesus, nas suas palavras no Novo Testamento, tinha poder de perdoar. Ele não falou para essa mulher: você tem que pagar um resgate. Mas o resgate você paga com sua vida. Porque isso era cultura meio oriental. Uma adúltera foi matada e em forma um pouco grotesca. Isso foi então o cristianismo adotou uma cultura bárbara do meio ambiente, do meio oriente e sacralizou a cultura bárbara do meio oriente, em vez de aceitar a filosofia que Jesus pregou, que é perdão, sem resgate. Então, Deus mesmo não pode perdoar? Não. Mesmo Deus tem que pagar um resgate. Isso é a filosofia, que Deus não tem o poder de perdoar. Ele tem que, porque alguém tem que pagar o resgate. Por isso, Deus mesmo, o Pai, né, número um, vendo que o resgate tem que ser pago, pagou com seu filho. A ideia de, bom, não precisa pagar um resgate. Deus pode pôr de perdoar. Jesus perdoava. Então, toda essa filosofia de resgate, que Deus matou seu filho, que vai pagar com o sangue do seu filho, quem faz isso entre pessoas civilizadas? Quem faz isso? Quem mata seu filho e paga resgate com o sangue de seu próprio filho? Isso é pior que bárbaro.
na minha opinião, todas as minhas opiniões são humildes, então essa também. Não é verdade, Nanda Lila? Que eu A sou tia muito. Deva, a cultura de a tia Deva, a cultura de bater nas crianças como forma de educação pode ter vindo da igreja? Eu acho que era muito comum no mundo. É, mas sim, a ideia de pagar com sangue, imagine, pagar com sangue. E se eu quero ser como Cristo, então eu vou pagar com sangue, matando meu filho. Não é possível uma civilização digna do nome com esse tipo de ideia. Então, assim como em cima, como embaixo. Não é, não é surpresa que séculos e séculos e séculos de sangue, de tortura, de massacres, em nome de Jesus, porque isso foi a regra estabelecida. Quando você precisa pagar, a moeda é sangue. Todo mundo precisa pagar e se paga com sangue. Eu acho que não é surpresa a história que emanou desse tipo de teologia. E como disse no início, não estou falando de Jesus, que não pregava isso, e santos não violentos. E eu acho que, então, falando uma palavra positiva, é bem mais divertido criticar, mas eu vou, assim, fazer um sacrifício e falar agora algumas coisas positivas. Algo que eu acho que é muito interessante na consciência de Krishna é que é único entre todas as religiões famosas do mundo, só um, só um tem um livro em que Deus mesmo não só está falando, mas está falando filosofia sistemática. Porque entre todos os teísmos só vêm de dois lugares, Meio Oriente e a Índia. E também a cultura greco-romana. É muito interessante, na cultura greco-romana, a teologia avançada, teologia séria, não era uma matéria dos sacerdotes. Eles só faziam rituais que ninguém prestava muita atenção. Teologia, religião filosófica veio dos filósofos. Eram os filósofos. Platão fala muito de Deus. Aristóteles dá uma prova lógica, o pai da lógica ocidental dá um argumento só através da lógica que deve existir um Deus. Então eram os filósofos que apresentam, não os sacerdotes, os filósofos que apresentavam teologia séria, que aceitavam reencarnação, que não eram fanáticos, que declaravam que o mesmo Deus está em tantas religiões, só com diferentes nomes. Isso foi uma ideia explícita da cultura greco-romana, inclusive tem um nome por isso, que é a interpretatio greca, a interpretação grega, que é exatamente que existe um Deus, um poder supremo, divino, mas diferentes culturas usam diferentes nomes, porém estão falando do mesmo Deus. Essa cultura foi destruída violentamente pela igreja. Eles matavam pessoas que pensavam e falavam assim. Então, com todas as glórias ao príncipe de paz. Príncipe da paz. Então, não estou falando de Jesus, não estou criticando Jesus, não estou criticando os verdadeiros santos que amavam Jesus. Mas genocídio religioso
guerra religiosa foi a contribuição do Meio Oriente para o Ocidente. Bom, eu acho que isso foi um tópico bem positivo. E nos livros. Premamrita, you're in Vancouver. Não, Tiradeva, eu vim para o Brasil Ah, de emergência. I hope it's nothing bad. No, I will write for you later. Okay. Sorry. Anyways, nice to see you. Nice to see you. Então, a consciência de Krishna nasceu numa cultura de teologia avançada, inclusive, exatamente porque era legal, era permitido na Índia criticar religiões. Então, por isso, as religiões que sobreviveram tiveram que, como se diz, explicar com muita inteligência suas ideias. Quando a crítica não é permitida, você tem governos terríveis como em Rússia. Tem tanta corrupção como Venezuela. Quando tem uma cultura onde você não pode criticar o governo ou não pode debater assim, com outras religiões, sem debate, sem assim, argumentos, você o resultado é teologias furadas e absurdas e ou mesmo entre cientistas. O que faz uma ciência, porque dentro de uma cultura científica, bem seja biologia ou teologia, você tem que defender seu ponto de vista, você tem que responder a argumentos inteligentes, e isso não era permitido. Então, todas as culturas que são do Meio Oriente, as religiões, que isso não era permitido, então temos teologias extremamente problemáticas. Mas Tiradeva, temos umas sim. perguntas. Ah, sim, vou. Então, lá no chat, Temos você, umas aqui também. você paga extra pelas perguntas, né? Hoje tem promoção, Não. mas em Mas, real. e mais que O dólar tá muito alto. a ressurreição do Filho. Deus pode fazer o que ele quiser. Se ele está querendo, como se diz? Resur... Qual é o verbo? Qual que ele falou? Ressuscitar. Hã? Ressuscitar, Sim, Tiradeva. sim, Deus, obviamente, se Deus quer ressuscitar, ele fez isso com Haridas Thakur. Então, talvez Haridas Thakur é Deus. Sim. Obviamente, Jesus era, obviamente, um devoto muito sério de Deus, de Krishna. Então, o fato de Deus dar misericórdia especial, isso não é nada de surpresa. Edmund, sim, obrigado. O coitado, o adolescente que foi salvo pelo leão, Edmund. Houve morte de Jesus? Quem sabe? Se aceitamos que Jesus era um yogi avançado. E outra coisa, essas coisas de alguém que está curando os doentes e dando visão para os cegos e que foi morto, mas depois subiu. Isso era muito comum. Tinha muitos pregadores que falavam isso ou que se falava deles. Isso era comum no mundo greco-romano. E também falava em Jesus. E não estou dizendo que não aconteceu, mas mesmo que aconteceu, isso mostra que Jesus era uma alma especial. E já sabemos disso. Então, um tema complexo, porque no Gita Arjuna quer perdoar, mas Krishna diz para não. Sim, porque se Arjuna não falou o que Jesus falou. Arjuna não falou, bom, se Duryodhana e todos seus assim, sua gangue, se vocês param de pecar, são perdoados. Obviamente,
Duryodhana tinha a mesma oportunidade. Se Duryodhana tivesse falado, eu agi muito mal, então eu vou devolver seu reino, não vou roubar, ele teria sido perdoado. Jesus ofereceu para aquela adúltera, se você parar seus pecados, será perdoada. Mas Duryodhana não parou seus pecados. Isso não é uma resgate, é simplesmente que pare de se comportar mal. Pare de fazer besteiras. Então, essa adúltera disse que sim, e os gurus disseram que não. Mesma oferta. O cristianismo não deveria se chamar cristianismo, mas paulinismo. Sim, isso é. Muita gente sabe disso. Essas doutrinas vêm na grande maioria de Paulo, sim, e Paulo e seus amigos. E também deram isso foi Rosana Beltrão. Quem é Rosana? Tá aqui? Ah, Deixa eu ver se está aparecendo ela aqui. pelo menos manifestou sua mão. E Hari Chakra, conheço Hari Chakra. Sim, Hari Chakra é um velho amigo. Então, o cristianismo não deveria ser. Eu sei, sim, isso é Rosana. Mariela Costa, e também deram o poder a uma pessoa só, nem foi discutido em assembleia na comunidade. Sim. Não, porque a estrutura administrativa da igreja foi o modelo da estrutura romana. Assim como tinha um imperador, então a igreja tinha que ter um imperador. É muito simples. Inclusive palavras como se, em português, pontífica, como se diz? Pontífice? Sim, foi um nome de um imperador. Hum. Kritatma. Cadê Kritatma? Oi, Kritatma. Boa menina. Então, uma pergunta, por favor. Se a pessoa que cometeu um crime e não está interessada em aprender a ser educada a ser mais moralmente correta, como evitar que esta pessoa reincida que essa pessoa reincida no crime, ato negativo, se lhe for oferecido perdão e não houver qualquer tipo de punição para que ela perceba o mal que causou. Sim, porque perdoar. Se uma pessoa mata na rua e fala, tudo bem, então, por favor, me solte, eu vou matar de novo, mas seja misericordioso. Isso não é misericórdia. A primeira misericórdia é para os futuros vítimas desse malandro. Soltar um criminoso, isso não é misericórdia, isso é estupidez. Qual o maior desafio o Sr. Paulo teve com o neopentecostalismo? Fundamentalista. Nos Estados Unidos, sim, são pessoas super filosóficas. Visto o choque cultural e dogmas. Bom, por Hare Krishna, essas pessoas não apareciam muito na festa de domingo. Na rua, sim, mas na rua era tchau, tchau, belo. E sim, porque sim, não eram candidatos fanáticos. Ah, Ojaswi, nos cite alguns argumentos para que possamos compartilhar a consciência de Krishna para as pessoas, principalmente porque no Brasil há um imenso número de cristãos e que estão condicionados a entender que só essa cultura só. Bom, uma pessoa que tem, primeiro, cristão e segundo, não filosófico. Eu acho que, obviamente, no Brasil tem cristãos que são filosóficos, são pessoas cultas. E com essas pessoas dá para conversar.
com fanáticos. Quem pode falar? Eu nem posso convencer fanáticos na ISKCON. Vocês sabem, né? Quem tomou assim essa medicina de Krishna West é dentro da ISKCON tem pessoas que me criticam e tal, e sem argumentos, sem lógica, sem conhecer o que Prabhupada disse. E eu posso citar tudo que Prabhupada disse, e eles vão pensar, o diabo cita as escrituras, mas é assim mesmo. Se mesmo dentro da ISKCON tem fanáticos, porque fanático é um tipo psicológico. Se você tem um grupo de seres humanos, quer dizer, qualquer grupo, normalmente vai ter uma curva, como dizem, né? E vai ter um certo número que são fanáticos, um número que aceitam tudo, um número no meio, a curva da campana, como dizem. Então, uma coisa sociológica, psicossociológica, é completamente previsível que com a comunidade, o tamanho da ISKCON vai ter certa porcentagem de fanáticos. Impossível não ter. E para eles nós dizemos Haribol, Prabhu. Então é impossível conversar com fanáticos, não importa que sejam Hare Krishnas ou cristãos ou o que for, são fanáticos. Como podemos compreender a diferença de crescimento entre o movimento Hare Krishna e o cristianismo? Bom, a ISKCON está, por exemplo, no Brasil por mais de 50 anos. Quando os cristãos tinham 50 anos, eu acho que tinha menos centros que a ISKCON. E então, em tempo real, apesar de tudo, coisa não está perdida. Se percebemos que, apesar das diferenças, os valores de autorresponsabilidade e comunidade são presentes em ambos. Sim, sim mesmo. Então, Krishnavarya, Tem nossa mais umas heroína. perguntas. Hã? Temos umas perguntas aqui, a Tia Radha Shakti quer fazer uma pergunta. Radha Shakti. Duas. Ela, Duas minha pelo preço de entrevista. uma. As que eu Entre, tive a oportunidade. sim, minha entrevistadora oficial. Hare Krishna, Shakira. Oi, oi, gente boa. Muito obrigada pela sua fala, sempre muito enriquecedor. E quando o senhor estava falando, eu estava pensando naquela doutrina do Santo Agostinho que me parece, assim, difícil de engolir sobre a coerção, sobre que a alma tem que ser levada para a luz, nem que seja através da coerção, que ela tem que ser dobrada à luz, nem que seja através da coerção. Isso teve a ver com o início da Inquisição? Teve alguma influência? Como é que foi isso? Claro, Agostinho tinha muita influência. Não, a ideia de que os não crentes, as pessoas que resistam à misericórdia, têm que ser ou persuadidas ou queimadas em fogo. Isso se remonta. Como chama o nome? Tinha um imperador, Teodorios, ou algo assim, imperador em Constantinopla. E houve um caso que os cristãos atacavam judeus e pagãos, queimavam igrejas e templos pagãos. Então o imperador disse que você não pode, que isso é crime, isso é crime. Então o bispo, que tinha muito poder, o bispo de Milano, disse que se o rei, se o imperador, se não permitia que os cristãos atacassem os não cristãos, que o imperador iria ao inferno. Então, a violência, a violência começou quase na hora que os cristãos pegaram poder.
Loucura, né? Eles não estavam contra a violência, só queriam ser os aplicadores de violência, não os recipientes de violência. Mas violência É não um era um Bhakti problema. tamásico. Ah, É um Bhakti bem tamásico. é, é, E é só mais mesmo. uma pergunta, Tiradeva. A- Quando remonta a ideia de que somente Jesus salva? Essa ideia, assim, obsessiva de que só Jesus e mais ninguém salva, historicamente falando. É bem irracional, porque Jesus é bom, ninguém está contra Jesus. Mas se você fala que sou Jesus, você teria que dar uma explicação racional. Por quê? Por quê? E sim, essa declaração significa abandonar radicalmente o raciocínio. E religião, com todo esse poder que Deus está falando por mim, quando você tem esse máximo poder que um ser humano pode reclamar, sem raciocínio, sem lógica. Os cristãos não têm nada a dizer contra os terroristas, porque eles podem simplesmente dizer, não, é verdade, não é racional, mas é verdade. Então, quando você aceita isso, que não é racional, mas é verdade. Salve-se quem puder. Obrigada, Shila Tiradeva. Não é racional, mas é verdade. Prazer. Quer fazer a tua pergunta? Não, já respondeu várias coisas que já tinha, né? Não, Oi, temos mais Jairama. perguntas aqui. Eu. Gente boa. Quer? Eu quero ver Não, espera aí. Hã? Gente boa. Gente boa. Outra pergunta? Temos mais uma pergunta aqui da Adria Tiradeva. reverências, Hare Krishnas. Eu gostaria Oi. de saber que a história diz que a relação, que Krishna teve relação e conviveu com Jesus na Não, Índia. Buda. Não. Buda. Isso Buda teve relação. apareceu, eu vou explicar. Apareceu um livro que é Apareceu. chamado Evangelho de Aquário. E os devotos falaram para Prabhupada que sim, que existe um livro antigo que diz que Jesus foi para a Índia e morava em Jagannath Puri. O único Rishikesh, problema, né? hã? Em Rishikesh não tem uma caverna perto onde ele meditou? Na Índia, quem não- eu acho que não tem um templo na Índia que não é milhões de anos, assim, que não tem milhões de anos, apesar da evidência arqueológica. Então, o problema com esse livro é que foi escrito no século XX Ah, Tá. por um cavalheiro na Europa. Não é um livro antigo, não tem nenhuma Mais uma história inventada pelo homem. qualidade histórica. O que o mundo precisa é um movimento espiritual racional, não maluco. Tem uma E pergunta? como eu sempre digo, na ISKCON, ah, ah, na ISKCON, que A gente entende músicas cristãs. realmente educação. Por cada filósofo que tem na ISKCON, tem mínimo de 100 astrólogos. Então, todo o propósito do movimento era de apresentar ao mundo uma ciência espiritual. Uma ciência espiritual. Prabhupada apresentou uma ciência, mas quem não é cientista não pode aproveitar nem beneficiar outros. E Tiradeva, o Brahmashi tem mais uma pergunta. Brahmarshi, sim. Tia Deva, eu estava estudando a igreja copta
da Sim, Etiópia. sim, de Egipto. E estudando filosoficamente, eles apresentam, estudiosos dentro da tradição copta apresentam que a personalidade, de acordo com a visão cristã, não é ontológica, ou seja, ela é posterior à existência do que existe. É meio estranho dizer. Ou seja, para a concepção, o que seria mais próximo de compreender a Trindade, isso é referente à primeira coisa que o senhor trouxe na palestra, me levou a entender mais numa concepção monista do que politeísta, porque a personalidade só é relacionável ou relacional, ou seja, a pessoa se torna pessoa de acordo com a relação que ela tem para com outra. Antes de haver o outro, não existe pessoa. E existe um tempo antes de haver o outro. Não existe. Talvez se está falando do tempo em que estamos no corpo de Mahavishnu, algo assim, mas Krishna diz em Bhagavad Gita que nunca houve um tempo em que a gente não existisse. Então, com todo respeito para os cópticos, que são interessantes porque os Himalayas do Mediterrâneo, onde os yogis iam, era o que eles chamam Egito superior, que era em Egito, por exemplo, você entra pelo rio Nile, né? Que você entra em Egito, então quando você vai bem para o sul, começa a subir numa serra. E inclusive o rio, como se diz? Nile, Nile, como se Nilo. diz? Nilo. Nilo. O rio Nilo começa numa serra no extremo sul do Egito. Então lá foram os yogis, vamos dizer, mediterrâneos. E lá também foram muitos cristãos. Então, os cristãos lá em Egito Superior, lá na Serra, que criaram diferentes filosofias. E isso é basicamente um tipo de gnosticismo cristão. Mas, afinal de contas, Bhagavad Gita explica tudo em forma racional. Assim. Tem outra coisa no chat? Deixa eu ver. Krishna Bharya, quanto você me paga por cada pergunta? Se forem reais, Eu trouxe os dólares para ajudar no pagamento. depende da moeda, Tiradeu. Ojaswi, acho que já. Sim, Premamrita. Acaba perguntando pra isso. Já respondi isso, acho. Jai Rama. Quando Constantino organizou o primeiro concílio de Nicéia, estabeleceu-se que Jesus Cristo é Deus verdadeiro, consubstancial, blá blá blá, da mesma substância, o Pai, não uma criação, definindo a doutrina da Trindade, combatendo. Sim, o arianismo teve razão. É um caso de muitos casos na história cristã que quem realmente entendia bem foi rejeitado, se não matado. O arianismo estava muito mais perto da verdade. Então, era um sacerdote chamado Ario, italiano. Resultou no credo niceno, que é politeísta. É sabido que Constantino tinha como objetivo ter em seu reino fortalecido através da religião e queria um Cristo forte, reconhecido como. Não, a posição de Constantino era que ele queria união no reino, porque ele não queria que os cristãos brigavam entre eles. Ele não insistia numa teologia, ele insistiu que os sacerdotes ficassem de acordo com alguma teologia razoável, para poder reinar. Podemos ver que no curso da história sempre a religião é utilizada pelos interesses de membros que adquiririam a influência, poder, prestígio agora, mas na cultura védica tem esse, como se diz, esse sistema de tentar evitar isso, que os brahmanas, os reis têm que seguir os brahmanas. Mas quando tem liberdade, como na Índia,
que tinha sempre liberdade de religião, até chegar aos muçulmanos, obviamente. Mas antes de chegar aos muçulmanos, tinha liberdade de religião. E por isso, no mercado livre, sem coerção política militar, o que surgiu como a melhor filosofia era o Vaishnavismo. A diferença do cristianismo, o Vaishnavismo ficou em cima por persuadir, por ter uma filosofia superior, não por matar os que não concordam. Poder, prestígio, instituição estabelecida por Sr. Paulo, o que pode ser diferente, quais os mecanismos para proteger a sociedade, que damos mais atenção à filosofia do que a rituais. Agora, na ISKCON, a maioria das pessoas só querem construir templos opulentos e muitos rituais opulentos. Quando tem dias santos na ISKCON, é Abhisheka e sacrifício de fogo, não cursos intensivos em filosofia. Então, um propósito importante da Krishna West é de reorientar a ISKCON. Prabhupada queria uma sociedade de filósofos brahmanas, não pessoas ritualistas, que estão mais interessadas em, se eu coloco essa pedra nesse dedo, que assim, Bhakti Yoga segundo Harry Potter. Prabhupada queria uma sociedade de filósofos, não de magos. A pergunta poderia ser mais profunda numa conversa assim. Let's see, tem mais perguntas no início do chat. Rasa Sarani. Bhavishya Purana fala sobre Jesus, certo? O Bhavishya Purana é notório por ser mais ou menos cada geração é, como se diz em português, seria ah, atualizado. O Bhavishya Purana está sendo assim, constantemente atualizado e então ninguém leva muito a sério o Bhavishya Purana como um texto puro que não foi adulterado. É um dos Mahapuranas, mas é muito contradito. Sim, Puranas são notórios. É por isso que Bhagavatam é chamado Amala Purana, o Purana puro, porque não tem essas coisas. Jai Brindavana, considerando que tanto o cristianismo histórico em episódios como as cruzadas, inquisições e guerras religiosas, quanto o processo colonial europeu, coisas boas, né? Que frequentemente se legitimavam através de uma missão civilizatória cristã, foram responsáveis por milhões de mortes. Como podemos reconciliar essa violência histórica perpetrada em nome da fé com os ensinamentos centrais de amor e compaixão presentes nos evangelhos? E, paralelamente, como o princípio Vaishnava da ahimsa, da violência e da universalidade da alma, esta contradição aponta para uma falha na essência dessas tradições ou para uma corrupção de seus princípios fundamentais por interesses políticos e humanos. Falou e disse. É isso aí. Esta frase de que só Jesus sabe. Ai, Krishna. Tem muitas coisas engraçadas que colocam, né, no para-choque dos carros aqui sobre isso. Eu vi um que é muito engraçado, que anos atrás que eu vi em Beverly Hills, que disse que os cristãos dizem Jesus é o Senhor, leia a Bíblia, né? Então eu vi um que disse Zeus é o Senhor, leia a Ilíada. Bom, essa frase aqui,
o mestre espiritual, vamos conseguir nos. Ciência espiritual, não mitologia, não assim. É por isso que é uma coisa alarmante, que entre muitos devotos tem muito mais interesse em rituais do que em filosofia. Isso é um problema, porque a isca não deve cair na mesma armadilha de tantas religiões, de virar uma sociedade de rituais e doutrina e não de filósofos. Hoje, talvez a essência filosófica, sim, porém, sem filósofos racionais, a frase não consegue partir o ensinamento que quer nos mostrar. Não entendi isso. Qual o risco e o benefício de você criar uma instituição e igreja? Sem uma instituição, é impossível nem tentar salvar o mundo. Devido à instituição que nós estamos conversando. Sim, a ISKCON, se eu fosse ao Brasil, ficar na rua dizendo se tem uma alma boa que está me ouvindo, por favor, apareça. Não, seria impossível para mim ir ao Brasil e encontrar pessoas interessadas em Krishna. Como? Será que sem uma instituição, cada devoto vai imprimir livros? Quem tem dinheiro para isso? Quem tem habilidade de redatar livros, de produzir um livro é um processo profissional que quer dinheiro, conhecimento. Sem uma instituição só tem caos. Quem vai, por exemplo, botar limites filosóficos? Sem uma instituição, quem vai proteger o povo dos malucos que pregam coisas absurdas em nome de Krishna? Então, a ideia de uma religião sem instituição é simplesmente mal pensado. E qualquer instituição humana terá problemas, porém, é por isso que, em vez de sair da ISKCON, que seria coisa ficaria pior, estou lutando para reformar a ISKCON, para lembrar a ISKCON sobre o que Prabhupada dizia. Antes de entrar, o risco é óbvio, burocracia divina. Antes de entrar na consciência de Krishna, frequentava uma igreja evangélica e um dia perguntei sobre a alma dos animais. Quero dizer, para onde vão as almas? E eles não souberam me. Claro que não sabem responder. Por quê? Porque a filosofia, a teologia oficial da igreja vem de Tomás Aquino, e Tomás Aquino seguia Aristóteles, uma das piores ideias de Aristóteles, de que basicamente os animais são máquinas. Uma vez eu tive uma conversa com um catedrático que era bonzinho, católico, talvez sacerdote, que ensinava Aristóteles. Ele disse que ele ensinava numa faculdade católica, mas os estudantes ficavam muito bravos, muito frustrados quando ele dizia que não, segundo Aquino, que os animais são máquinas. Que isso? É muito interessante. Um ponto que não expliquei em muitos anos. Que podia ser mais irônico de que a pessoa que botou o alicerce do materialismo foi Tomás Aquino. Porque foi Aquino que argumentava que você pode ter uma criatura viva, vida, consciência, sem alma. Isso veio de Aquino. Irônico, né? Vocês não acham irônico isso? Então, se você vê a filosofia da consciência de Krishna, é filosofia sistemática, é ciência espiritual, que inclui sociologia, ciência política. Não é só que Jesus se matou por você, ou Deus matou seu filho.
é todo um currículo. Sociologia, psicologia, filosofia, teologia, história. É intelectualmente muito sofisticado. A sofisticação filosófica, sociológica na igreja cristã não vem das escrituras primordiais. Não vem dos ensinamentos de Jesus. Não vem do Velho Testamento, que foi a Bíblia para os primeiros cristãos. Porque por vários séculos, a Bíblia para os seguidores de Jesus era a Bíblia hebreia. O Novo Testamento veio bem depois, séculos depois. E tanto no Velho Testamento, e por isso que constantemente no Novo Testamento, os autores estão tentando certificar Jesus, verificar Jesus, mostrando que no Velho Testamento se disse que não sei o que alguém faria tal coisa, e Jesus fez essa coisa. Então, isso chama-se prova de texto. O Novo Testamento está cheio de citações do Velho Testamento, profecias que Jesus preencheu. Então, no Novo Testamento, a evidência para a divindade de Jesus é o Velho Testamento. E por isso, por exemplo, na música sagrada cristã mais famosa na história, que é o oratório do Messias de Handel, que é meu compositor favorito, mas o que se chama o libreto. O libreto é que em música sagrada as palavras, né? Que tem música e depois a letra, as palavras. E todas as palavras na peça de música sagrada mais famosa na história ocidental, todas as palavras vêm do Novo Testamento e muitas palavras do Velho Testamento. Então, na música sagrada cristã, uma boa parte das letras vem do Velho Testamento. E o Velho Testamento surgiu de uma sociedade não filosófica. E fanática. Até hoje. Até hoje. Isso é a diferença. Então, tudo bem? Ah, obrigado a vocês. Tem muito mais para falar, mas quem aguenta mais? Então, A Tia Deva, muito, muito obrigada pela sua dedicação, pelo seu tempo. É sempre um néctar estar ouvindo o senhor. Uma oportunidade incrível. E Hare Krishna, muito obrigada. obrigado a você por você estar fazendo um serviço excelente. A gente tinha mais temas, mas eu sei que o senhor anda muito ocupado. Então, essa foi uma oportunidade que a gente não podia perder. Muito obrigada, Tia Então, Deva. tudo de bom para vocês e até logo. Hare Krishna. Jai, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna Srila Charadeva. Jai, Varenches.